O desculpa, eu tava maluco, vai vir para substituir o desculpa, eu tava bêbado. Eu acho que é isso a história que a gente viu nesses últimos dias, né? Porque a gente viu agora a prisão preventiva do Bolsonaro, porque ele tentou violar, né? Tentou, sei lá o que ele queria fazer com a tornozeleira eletrônica, e isso acelerou a prisão dele agora na carceragem da Polícia Federal. Eu quero ler com vocês aqui algumas coisas, quero ler uma reportagem, eu quero ouvir também um trecho de uma reportagem da Globo News, para a gente entender como essa prisão do Bolsonaro e essa violação da tornozeleira eletrônica, como isso queimou bastante o Bolsonaro. Porque uma coisa são os não bolsonaristas, né? Quem não é bolsonarista, mesmo quem é de direita moderada, por exemplo, já está com ranço do Bolsonaro há muito tempo. Então, assim, já tem gente de direita que abandonou o bonde do Bolsonaro logo após a eleição. Mas para quem era bolsonarista, ainda havia essa esperança, ainda havia esse mito em torno do Bolsonaro, né? E uma vez que ele vai e tenta, sei lá, queimar lá a tornozeleira, sei lá, botar lá o ferro de solda na tornozeleira, isso aí ficou bem feio, bem esquisito. Então, para começar, tem uma reportagem aqui do G1 que diz o seguinte aqui, a manchete é: PF conclui primeira fase de perícia na tornozeleira de Bolsonaro e conclui tentativa de violação por instrumento capaz de gerar calor. Bolsonaro foi preso no sábado 22 por ordem do ministro Alexandre de Moraes após a PF ter avisado de tentativa de violação na tornozeleira eletrônica que monitorava o ex-presidente em prisão domiciliar. E aqui fala sobre isso, né? E daí, logo na sequência, assim que ele foi preso e assim que apareceu esse vídeo, né? Mostrando que eu mostrei no último vídeo que eu publiquei aqui, assim que apareceu o vídeo dele falando sobre como ele queria, por curiosidade, abrir a tornozeleira. Aí algumas pessoas começaram a especular, começou a surgir um papo que eles estavam ouvindo vozes vindo da tornozeleira. Poderia ser algum efeito de algum remédio que ele tomou e deixou ele surtadaço, deixou ele malucão. E aí foi um argumento utilizado nos últimos dias, que ele estava com uma crise, estava com um surto psiquiátrico. Ou seja, tirar a atribuição à agência do Bolsonaro, ou seja, ele não sabia o que estava fazendo e ele, malucão, foi lá e tentou tirar a tornozeleira. Eu quero ver com vocês aqui um trecho de um comentário da Globo News para a gente poder pensar algumas coisas e as consequências disso também, né? Então ouçam aqui. A família Bolsonaro como um todo, ela perde tração nesse debate. Vai ter uma reunião do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas da forma da prisão preventiva como ocorreu, com a violação da tornozeleira eletrônica e da forma como isso foi ao público, né, com imagens, algo bem palpável, isso tirou muito do capital político que a gente vinha falando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque até aqui, é importante a gente falar, a família Bolsonaro e o próprio Bolsonaro trabalhavam para manter esse capital político e a influência na escolha e na sucessão. Tudo está travado por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E com essa dificuldade de comunicação que ele estava tendo, mesmo conversando com as liberações dadas pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, para ele receber algumas lideranças políticas. A grande questão agora você tem dois fatores. Um prático, que esse tipo de diálogo ele cessa, então vai ser por terceiros, né, com a prisão na Polícia Federal. A mãe está recebendo os filhos são atores políticos, mas eles estão sendo recebidos pelo Bolsonaro pela condição familiar e não por serem políticos. E você tem a questão seguinte, do próprio Centrão e da direita, que já estava incomodada, esse grupo político, esse leque político, já havia um incômodo com o próprio Bolsonaro, porque a percepção é o seguinte: Bolsonaro não deixava desenvolver uma candidatura presidencial desse campo, da direita para 2026, e ainda contaminava com uma agenda extremamente negativa, como a agenda da anistia, uma agenda que colocava a agenda do tarifaço, da família Bolsonaro. Então estava contaminando esse campo político. Então a tentativa agora é de neutralizar. Veja, já no sábado tinha um movimento de vitimização e solidariedade no início da manhã, quando aparece aquela imagem da tornozeleira eletrônica toda sendo violada pelo Bolsonaro, né, com as marcas de tudo,
todo mundo ficou em silêncio, todo mundo ficou mais recluso. Hoje ainda o PL fez um movimento para tentar, uma reunião aqui, para tentar colocar em pauta a anistia, mas isso não vai andar. Isso é o PL, que é o partido do Bolsonaro. Então, aqui está falando, né, é justamente isso. É como houve inicialmente, né, um esforço de tentar blindar o Bolsonaro, olha só, ó, o injustiçado, mais uma vez, né, sendo vítima da arbitrariedade do judiciário brasileiro, mas quando aparece a cena dele violando, ou tendo violado, né, tentado violar a tornozeleira, fica muito difícil defender, e aí fica claro também o esforço, né, de tentar possivelmente tirar o Bolsonaro do Brasil, levar para uma embaixada, ou seja, o esforço de fuga que aconteceu com muita gente, com muitos bolsonaristas que foram acusados de crime e que deixaram o país, e aí já reproduzindo inclusive o modelo do Olavo de Carvalho, né, que muito tempo antes, claro, não fugia da justiça, mas estava fugindo aí da hegemonia esquerdista no Brasil. Então foi para os Estados Unidos e de lá ele fazia seus comentários protegido, em grande parte, de qualquer ação judicial no Brasil. Então, assim, era muito difícil processar o Olavo de Carvalho por causa das suas difamações, seus crimes contra a honra que ele praticava à torta e direito. Então, alguns desses bolsonaristas fugiram e alguns foram pegos fora, outros ainda estão foragidos ou blindados fora do país, como é o caso do Eduardo Bolsonaro. Mas uma vez que você tem essa imagem da tornozeleira, que é uma coisa chocante, aí isso gera um desconforto tremendo para quem é bolsonarista, porque vai defender agora um ex-presidente que estava preso tentando escapar. Então isso aqui fica muito feio. Isso aqui para bolsonarista é mais feio do que a tentativa de golpe de Estado, né? Só lembrando, Bolsonaro está preso por tentativa de golpe de Estado. Caso você não tenha acompanhado essa história direito, vou deixar na descrição aqui o link para o meu livro na Amazon que se chama O Golpe que Falhou, que conta o passo a passo da tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro e por que fracassou. Então ele está preso agora porque ele tentou um golpe de Estado, ele queria um golpe de Estado, né? Não deu certo, foi preso. Foi preso ele e outros dos seus cupinches, outros da cúpula desse golpe de Estado, dessa tentativa de golpe de Estado, né? Então, agora ele está lá agora na carceragem e pouco a pouco continua se desidratando. Já estava se desidratando antes, mas agora ficou muito mais complicada a situação da família Bolsonaro. Bolsonaro desidratado, o Flávio Bolsonaro com essa manobra que ele fez aí, que levou à prisão do pai, também perde parte do capital político. O Eduardo Bolsonaro agora está quase um pária, né? Então assim, está lá nos Estados Unidos, lá falando suas maluquices, teoria conspiratória, os delírios dele, então assim, já é visto como carta fora do baralho, já é visto como um cara que degringolou, assim como é a visão que se tem do Carlos Bolsonaro, que já é visto como, sei lá, um delulu completo. Então, assim, o que aconteceu na família Bolsonaro, a gente pode pensar aqui, foi que a pior tragédia dessa família foi ganhar a presidência da República. Porque eles estavam lá fazendo seus esquemas, seus esqueminhos de rachadinha, todas as suas maracutaias, né, sua associação com milicianos, estava tudo lá, sabe, fazendo debaixo dos panos, isso sem grande visibilidade, mais uma vez que o pai entra no poder, isso põe os holofotes sobre a família e uma hora ou outra isso aqui explodir e agora estão pagando as consequências disso e pode ser que complique muito mais para a vida de todos eles, de algum modo ou de outro. E aí essa história de estar maluco, né? O Bolsonaro estava maluco, surtando, estava lá, sabe, paranoico. Isso aqui ela vem já em consonância com alguns relatos que surgiram ao longo do mandato do Bolsonaro. Então, assim, não é tão fora da casinha imaginar que ele pudesse, de fato, estar num surto. Não sei se foi isso que aconteceu, pode ser que fosse tentativa de fuga mesmo, pode ser que fosse outra razão, mas não surpreenderia se fosse, um momento ali de lapso do Bolsonaro. Eu me recordo de algumas situações, por exemplo, me recordo quando houve a treta entre o Bebiano e o Bolsonaro, e aí surgiram áudios de conversa entre os dois, e aí se especulou naquele momento, e o próprio Bebiano acho que cantou um pouco a bola, que o Bolsonaro tinha um perfil paranoico. Então, assim, ele via inimigos por todo lado, uma coisa meio conspiratória, então, assim, ele era alguém que estava o tempo todo achando que estavam tramando contra ele. E depois, no final do mandato do Bolsonaro, uma vez que ele compreendeu que ele não ia se reeleger, e que o golpe de Estado não aconteceria, isso não está no meu livro, mas talvez devesse estar, porque surgiram relatos na época que ele também tinha um comportamento paranoico na época, né, que ele se isolava, chorava pelos cantos dentro do Palácio do Planalto, ou seja, que ele também estava perdendo ali um pouco a razão ali, perdendo um pouco ali o controle, o autocontrole, né? Se é que onde teve, né, autocontrole, mas que ele estava perdendo um pouco a razoabilidade. Então, não estaria muito em desacordo com aquilo que a gente sabe do comportamento dele. Pode ser que tenha sido um surto mesmo, talvez nem sequer um surto psiquiátrico, por medicamentoso, pode ser que tenha sido um surto mesmo, tipo de desespero, preciso sair daqui, preciso me livrar dessa situação, e aí foi lá e fez essa maluquice, e
acelerou a prisão dele. Então, assim, juntou com Flávio Bolsonaro movimentando apoiadores na frente da casa onde ele estava, junto com a violação da tornozeleira, e aí ele acabou na prisão, e isso pode ser que reposicione agora as peças. Eu vi alguns analistas dizendo que isso pode abrir a brecha para uma direita moderada agora começar a se reorganizar e tentar reocupar esse espaço que foi tomado pelo bolsonarismo. O que isso quer dizer hoje? O que quer dizer direita moderada no Brasil hoje é muito difícil calcular. É MBL, por exemplo? Eu não sei. Então, assim, isso é direita moderada também? Aí também a gente pode analisar. Mas o fato é que o fim do bolsonarismo vai ser uma boa notícia, até onde eu imagine, para o Brasil e para os brasileiros e para o cenário eleitoral e político no país. Então esperemos agora para ver para onde vai. Já que eu falei do MBL aqui, algumas pessoas vieram me perguntar se eu vou comentar o debate que aconteceu no podcast Inteligência Limitada entre o MBL e trabalhistas. Eu vi alguns trechinhos bem rapidamente, eu não sei se eu vou comentar porque é um debate bem longo e eu não tenho tido tempo para assistir esses vídeos longos, debates de 2, 3, 4 horas, não tenho tempo para isso. Estou num projeto que está tomando muito tempo meu, então assim, vários projetos na verdade, então assim, eu estou me dedicando a esses projetos e isso não me dá muito tempo para ficar assistindo YouTube, assistindo esses debates intermináveis e que não saem do lugar muitas vezes. Então, se não assistir, talvez não tenha sido tão ruim assim, talvez tenha sido tão interessante pelos comentários que eu li, mas não vou comentar esse debate em particular, embora eu tenha visto elogios que fizeram ao Ricardo Almeida. Isso é um ponto curioso, né? Eu até quero abrir um parênteses aqui, porque eu me lembro de ter visto uma conversa entre o Ricardo Almeida e o Paulo Cruz, acho que foi ano passado isso, talvez, e daí os dois falando, né, tanto o Paulo Cruz quanto o Ricardo Almeida falando que eles não eram muito bons de debate, que eles não se sentiam muito confiantes, que era mais na escrita. Tanto que eu debati por escrito com o Ricardo Almeida, né, então assim, foi um debate bem interessante. Quiserem conferir, tá na Amazon lá. No meu caso, as minhas respostas estão lá na obra chamada Os Porteiros do Fascismo, que é a tese que eu defendo nesse debate, que os liberais costumam ser porteiros do fascismo porque eles vão legitimando um discurso autoritário de direita no intuito de enfrentar a esquerda. Bem, e aí, me recordo de ter visto lá o Ricardo Almeida falando que não se sentia muito confortável nesse tipo de debate, e ele foi participar desse debate agora e parece que foi bem. E aí que eu tenho que fazer essa observação, porque há uma grande diferença, até onde entenda, no modo como a direita, pelo menos a direita MBL, por exemplo, e a esquerda se comporta nesses debates, né? Porque uma coisa que eu sei disso, é que o MBL, eles se preparam para isso. Eles têm lá a academia do MBL, eles estudam o debate, eles estudam as técnicas de debate, e eles estão se formando, eles estão se preparando para isso. Isso é algo que eu não percebo na esquerda. Talvez haja algum grupo fazendo isso, se você souber disso, me fale. Eu não acho que isso acontece com frequência na esquerda. A esquerda não tende a pensar nas técnicas para debater. O que eles há uma tendência a confiar no talento da pessoa, ou seja, a pessoa se comunica muito bem, a pessoa fala bem, a pessoa defende bem suas ideias, então vai para o debate. E aí no debate ela vai lá, meio que na raça, meio sem muita técnica, ela vai defendendo seus pontos. Então, o que eu sei, essa diferença grande, né? A diferença do MBL nesse sentido é que eles estudam as técnicas, eles conhecem a técnica, estão aprendendo. Eu imagino que o Ricardo Almeida tenha estudado isso, e essas técnicas fazem diferença na hora de debater, né? E aí, aqui é até importante a gente fazer abrir um parênteses bem grande sobre esse assunto, né? Porque os debates, assim como a oratória, assim como escrever bem, assim como, se comunicar bem no jornalismo, tudo isso possui técnicas. A comunicação possui várias técnicas diferentes para diferentes campos, né? E não é porque você é bom num desses campos que você vai ser bom no outro. Que, inclusive, quando houve o debate entre o Álvaro Borba e o Mamãe Falei, eu mencionei isso, porque o Álvaro Borba é um tremendo comunicador, ele é um grande jornalista, os vídeos dele são super instrutivos, ele fala muito bem, ele organiza muito bem as ideias, ele consegue fazer conexões excepcionais. Porém, esse tipo de comunicação que ele faz não queria dizer que ele seria um bom debatedor contra o Mamãe Falei, porque são coisas distintas. Tem gente que é uma excelente debatedora, mas que não é alguém que conseguiria escrever bem um texto. Tem gente que escreve muito bem o texto, mas não é capaz de falar, não é um bom orador. Tem gente que é um bom orador, mas não consegue debater. Tem gente que é um bom jornalista, consegue comunicar bem as suas ideias, mas não sabe escrever muito bem. Ou seja, você tem todo tipo de técnicas. É a mesma coisa que você achar que um cara estuda piano clássico e esse cara vai ser um grande pianista de jazz. Não vai, não necessariamente, por exemplo. São técnicas distintas, são, princípios musicais distintos, são competências diferentes. O cara pode ser um tremendo pianista, tocar, as peças mais complicadas que tem no repertório clássico e não conseguir tocar uma peça de jazz, né, improvisar, tocar uma música de improviso junto com a banda.
Talvez não. Não é porque o cara é um bom pianista que ele vai ser um bom regente, não é porque o cara é um bom pianista que ele vai ser um bom violinista, porque embora os princípios sejam os mesmos, é a música, né? Assim como a comunicação está em diferentes formas, não é porque o cara faz bem uma coisa que ele vai ser bom nas outras competências. Então tem técnicas para isso e muita gente passa muito tempo estudando. Ou você pode conhecer as técnicas e não ser um bom debatedor. Por exemplo, eu estudo as técnicas de debate. Já escrevi sobre isso, tenho 2 livros sobre isso, né? Um deles que é Como Vencer um Debate Tendo Razão e outro que é o 20 Táticas para Você Arrasar nos Debates. São 2 livros sobre debates, porque eu estudo as técnicas, eu conheço as técnicas, sabe? Passei anos estudando essas técnicas. Não quer dizer que seja um bom debatedor, porque eu nem sequer confio no modo como o debate se dá. Então, assim, eu sou um cético em relação a esse formato de debates. Por exemplo, esses dias atrás eu vi uns trechos de um debate entre uma feminista versus 20 antifeministas, ou 30 feministas, não sei, era uma galera antifeminista. E aí eu vi uns cortes ali, e ali nesses cortes estava justamente aquilo que eu critico em relação a esse formato, né? Porque mais do que você ouvir a outra pessoa e você enfrentar de fato o que a outra pessoa está dizendo, esse formato de debate ele tem um modelo que é muito do te peguei, sabe? A pessoa derrapou, fez um deslize, falou uma palavra errada, definiu um conceito de maneira errônea, e aí te peguei. E aí você ataca a pessoa no deslize, não naquilo que ela realmente está defendendo. Isso é muito ruim, porque isso aqui trabalha de uma maneira quase ardilosa no debate. Em vez de você ser ético e você dialogar com a pessoa e você, olha só, deixa eu ver se eu entendi corretamente o que você disse. Você está dizendo tal coisa, tá certo isso? Foi isso que você realmente disse? Não, você pega, olha, você errou a palavra, você não sabe o que isso quer dizer. Então isso me parece muito ruim. Isso me parece muito ruim porque o debate ele é visto como um enfrentamento, como a tentativa de desmoralizar o outro e não uma tentativa de refutar as ideias da pessoa, ou confrontar as ideias da pessoa, ou de saber o que tem de valoroso na ideia da pessoa, de modo que você possa mesclar com as suas ideias e tentar encontrar um caminho, uma síntese, né, se for pensar em dialética, uma síntese que levasse a um avanço naquele campo de conhecimento. Não, você entende como uma disputa, como uma briga. Ou seja, se o cara baixou a guarda, você vai lá e esmurra a pessoa. E não há um esforço de trabalho colaborativo, né, como se o debate fosse um enfrentamento, claro, um enfrentamento de ideias, mas um enfrentamento de ideias pensando em algo produtivo, em algo que avance para que a audiência e você e o outro debatedor possam aprender alguma coisa com esse debate. Então você tem debates que muitas vezes se dão entre posições que se desprezam mutuamente, se odeiam, né, são vistos como inimigos quase, e aí geralmente você tem esse momento de te peguei, olha só, o cara errou aqui, o cara falou uma cagada aqui, não sei o quê, que é uma coisa que a Mamãe Falei faz muito também, né? Não é uma coisa só a esquerda faça não, só feminista ou só, sei lá, alguém de esquerda. Isso é uma coisa que a Mamãe Falei faz muito, de te peguei, olha só, me ajuda aqui, Vilela. Então, assim, esse tipo de manobra me parece uma manobra muito ardilosa e antiético no fim das contas, né? Então, assim, o esforço não é de ouvir o outro, não é de dialogar com o outro, o esforço é de desmoralizar o outro. E eu entendo que isso é muito ruim para o debate público. Não é ruim para o debate entre 2 pessoas, é ruim para o debate público, porque cria uma percepção de que não há concessões possíveis, que não há consenso possível, que não há diálogo com as pessoas, que você não pode aprender alguma coisa com quem pensa diferente de você. Então, assim, o outro é o inimigo e não há troca possível. E isso é muito ruim na política, né? Porque a política é esse espaço, a política democrática pelo menos, é esse espaço de confluência de ideias divergentes e elas vão debater essas ideias para tentar encontrar soluções. Claro, nem sempre vai ser possível encontrar soluções, às vezes o troço fica travado, mas seria um espaço de consenso, de construção de um caminho produtivo. Então eu entendo que esses debates são muito ruins, mas existem técnicas, e essas técnicas elas são estudáveis, e você pode se aprimorar muito ao aprender essas técnicas. Essa ideia de que é talento, você se comunicar é talento, é muito negativa também para a comunicação no geral. Por exemplo, eu estudo escrita, eu escrevo há 26 anos, né? Eu estudo escrita há 26 anos, porque eu logo compreendi, assim que eu comecei a escrever o primeiro livro meu, e encontrei vários obstáculos, vários desafios para escrever o meu livro, eu logo compreendi que não bastava eu só confiar no talento, que eu tinha que entender o que os outros autores faziam, o que se ensinava por aí, quais eram os recursos, as estruturas, os caminhos possíveis para me ajudar a produzir textos melhores. E isso funciona em vários campos de comunicação, incluindo no debate. Então, que o MBL faça, né, estude, aprenda, conheça as técnicas, isso dá uma vantagem competitiva, entre aspas, aqui, pensando nessa competição, nessa disputa, isso dá uma vantagem competitiva enorme para eles, e eu acho que, nesse sentido, é um erro menosprezar
a parte conceitual, a parte teórica do que é um debate, do que é uma disputa de ideias, de como estruturar suas ideias melhor, de como defender oralmente suas ideias, porque também são coisas distintas, né? Por exemplo, eu acho que eu sou muito melhor na escrita do que falando aqui, me comunicando com vocês por câmera. Eu sou muito mais confiante em relação àquilo que eu produzo no texto do que eu sou falando em público. E aí, claro, eu conheço as técnicas de oratória. Estudei agora, fiz mestrado agora em retórica e oratória, mas eu confio muito mais na minha produção escrita, porque ali eu sei que eu tenho tempo para pensar, para refazer, para reescrever, para elaborar a ideia melhor, para pesquisar, para trazer referências. Então, assim, aí faz uma diferença tremenda no conteúdo, na qualidade daquilo que você produz. Mas tem quem seja muito bem orador e consiga puxar as conexões, consiga perceber as coisas, consiga sentir a audiência, sentir a plateia e modular a sua comunicação. Isso tem parte de talento, mas também tem muita técnica envolvida. Só para fazer um comentário aqui sobre esses debates, mais uma vez, né? Eu sou muito cético em relação a isso, vocês sabem disso, e continuo sendo cético porque vejo pouco benefício nisso. Bem, eu quero ver o que vocês pensam sobre essa história agora da tornozeleira do Bolsonaro. Tava loucão, malucão, foi lá, tá ouvindo vozes na tornozeleira. O que você pensa sobre isso? Como isso pode prejudicar agora a ala bolsonarista, né? Se vai haver uma debandada agora e pensar em um caminho mais moderado. O que isso significa? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal Programa Foice. E lembrando que está na Amazon agora meu livro sobre a tentativa de golpe de Estado do Brasil, o golpe que falhou, vai lá, confira. E também quem quiser conhecer formas de uma renda extra, vou deixar aqui na descrição o link, eu falar com o Clayson. O Clayson é um parceiro, um amigo nosso aqui, e ele vai dividir com você um material para que você possa conhecer aí formas de fazer 600, 700, R$1.000 a mais por mês, quem sabe, e aí te ajudar a fazer uma poupança, a poder investir em alguma coisa, a poder fazer uma viagem, fazer um projeto, pagar suas contas. Então, boa sorte para ti, se cuide e até mais. Tchau. Por que as coisas são assim? Por que eu estou obedecendo? O que está me oprimindo, seja interna ou externamente? O que eu faço da vida? O que é o meu trabalho? O que é minha família? O que é religião? Tudo isso é teoria crítica. E isso é impressionante. A teoria crítica dos frankfurtianos vai interpretar o seguinte: toda a tragédia, a catástrofe, inclusive tecnológica, que poderia ou disseram que nos redimiria, na verdade é uma falácia de uma certa razão iluminista criada desde o século XVII, consolidada no século XVIII, e que gesta as grandes revoluções, que a gente chama de revoluções burguesas, e se espraiam ao longo do século XIX, consolidando aquilo que a gente chama de o poder da burguesia. Estudar a teoria crítica é conectar essas dimensões, é entender que não há transformação social sem transformação da consciência, porque a teoria crítica é, antes de tudo, um exercício de emancipação. E toda emancipação começa pelo pensamento crítico.